Conta um Conto apresenta de Robert E. Howard, Conan, o Bárbaro e o Deus na Urna. Narração: Marcelo Fávaro. Aros, o guarda, agarrou sua besta com as mãos trêmulas e sentiu gotas de suor frio brotarem na pele ao olhar para o feio cadáver estendido no chão. Não é nada agradável se deparar com a morte num lugar solitário no meio da noite. Aros se postava num corredor vasto, iluminado por velas enormes, colocadas nos nichos ao longo das paredes. Entre os nichos, as paredes eram cobertas por tapeçarias de veludo negro, e entre essas tapeçarias pendiam escudos e armas cruzadas de feitio fantástico. Aqui e ali havia figuras de deuses curiosos, imagens de pedra ou madeira rara, esculpidas em bronze, ferro ou prata, espelhando-se no chão negro de mogno. Aros estremeceu. Ele jamais conseguira se acostumar ao lugar, embora estivesse trabalhando como guarda já havia alguns meses. O grande museu e casa de antiguidades, que os homens chamavam de Templo de Kalian Público, era um edifício antigo, cheio de raridades vindas de todas as partes do mundo. E agora, na solidão da meia-noite, Aros estava no enorme salão silencioso, olhando para o cadáver que havia sido o rico e poderoso proprietário do templo. Até o cérebro obtuso do guarda entendia que o homem estava com uma aparência muito estranha, diferente daquela de quando cavalgava ao longo do caminho Palian em sua carruagem dourada, arrogante e dominador, com seus olhos escuros brilhando com vitalidade magnética. Os homens que odiavam Kalian Público mal o reconheceriam agora, jogado como um monte de gordura desintegrada, com seu rico robe meio arrancado e sua túnica púrpura torcida. O rosto estava escuro, os olhos arregalados e a língua esticada para fora da boca aberta. As mãos gorduchas estavam abertas, como se num gesto de curiosa futilidade. Pedras preciosas reluziam em seus dedos grossos. "Por que eles não levaram os anéis?" murmurou o guarda inquieto. Então ele parou e olhou, os cabelos curtos começando a se eriçar na parte posterior do pescoço, afastando as cortinas de seda escura que escondiam uma das muitas portas que se abriam para a sala. Surgiu uma figura. Aros viu um jovem alto, forte, vestido apenas com uma tanga e sandálias amarradas nos tornozelos. Sua pele estava tostada, como que pelo sol do deserto, e Aros olhou nervosamente para seus ombros largos, peito maciço e braços pesados. Um único olhar para as feições taciturnas e as sobrancelhas largas mostrava ao guarda que o homem não era um nemédio. Debaixo de uma negra cabeleira desgrenhada ardia um par de perigosos olhos azuis. Uma espada comprida, enfiada numa bainha de couro desgastado, pendia de seu cinto. Aros sentiu um arrepio na pele e, tenso, dedilhou sua besta, meio indeciso entre atirar um dado no corpo do estranho sem avisar e o medo do que pudesse acontecer se falhasse em matá-lo no primeiro tiro. O estranho olhou para o corpo no chão, mais curioso do que surpreso. "Por que você o matou?" perguntou Aros nervoso. "Eu não o matei", respondeu o outro, sacudindo a cabeça desgrenhada e falando em nemédio com um sotaque bárbaro. "Quem é ele?" Kalian Público", respondeu Aros recuando. "O proprietário dessa casa?"
Perguntou o estranho, com um lampejo de interesse nos taciturnos olhos azuis. Sim. Aros já havia recuado até a parede. Então agarrou uma grossa corda de veludo que estava pendurada ali e sacudiu-a violentamente. Ouviu-se lá fora, na rua, o som estridente dos sinos, que estavam pendurados diante de todas as lojas e estabelecimentos para convocar a guarda. Por que você fez isso? Perguntou o estranho surpreendido. Assim vai chamar o guarda? Mas eu que sou o guarda, velhaco, respondeu Aros, reunindo coragem. E fique onde está, não se mova, senão atiro. Seu dedo tocou o gatilho de sua besta. A maldosa cabeça quadrada da seta apontou diretamente para o peito largo do outro. O estrangeiro franziu a testa e olhou de esguela para Aros. Não demonstrava medo, mas parecia hesitar entre obedecer à ordem e arriscar um ataque repentino. Aros lambeu os lábios e seu sangue gelou nas veias, ao perceber claramente que havia um conflito entre precaução e intenção assassina nos olhos nublados do estrangeiro. E então ele ouviu o estrondo da porta se abrindo e um alarido de vozes, e deu um profundo suspiro de alívio. O estrangeiro se retesou com o olhar preocupado de um animal encurralado, quando meia dúzia de homens entrou no salão. Todos eles, com exceção de um, usavam a túnica escarlate da guarda no malha. Estavam armados com gládios e alabardas, armas de lâminas compridas, meio lanças, meio machados. Mas que trabalho de demônio é este? Exclamou o homem que estava à frente, cujos frios olhos cinzentos e feições bem delineadas e magras, assim como suas vestes de civil, destacavam-no no meio de seus rudes companheiros. Por Mitra, Demétrio! Exclamou Aros aliviado. Sem dúvida, a sorte está do meu lado esta noite. Eu não esperava que a guarda respondesse ao meu chamado com tanta rapidez, nem que você estivesse entre eles. Eu estava fazendo a ronda com Dionos, respondeu Demétrio. Estávamos passando pelo templo quando o sino de alarme tocou. Mas quem é este aqui? Por Mitra! É o próprio senhor do templo! Ninguém mais, respondeu Aros, e foi assassinado de maneira terrível. É meu dever caminhar pelo edifício a noite toda, porque, como você sabe, há uma imensa fortuna armazenada aqui. Caliano Publico tinha patronos ricos, estudiosos, príncipes e ricos colecionadores de raridades. Bem, há apenas alguns minutos, experimentei a porta que se abre para o pórtico e verifiquei que estava fechada apenas com travas. O cadeado estava aberto. A porta tem uma tranca que pode ser aberta dos dois lados. E tem também um enorme cadeado que só pode ser aberto do lado de fora. Somente Caliano Publico tinha a chave desse cadeado, que é a chave pendurada no seu cinto. Eu sabia que algo estava errado, pois Calian sempre tancava a porta com o cadeado grande quando fechava o templo, e eu não o vi desde que partiu, no final do dia, para a aldeia nos subúrbios orientais da cidade. Eu tenho a chave que abre a trava. Entrei e encontrei o corpo estendido, assim como está agora. Eu não toquei nele. Então, perguntou Demétrio, examinando com seus olhos agudos o estrangeiro. Quem é este aqui? O assassino, sem dúvida, gritou Aros. Ele surgiu daquela porta ali. É algum tipo de bárbaro do norte, talvez um hiperbóreo ou um bossoniano. Quem é você? Perguntou Demétrio. Sou o Conan, um cimério, respondeu o bárbaro. Você foi que matou este homem? O cimério sacudiu a cabeça. Responda-me, ordenou o inquisidor. Um laivo de fúria apareceu nos taciturnos olhos azuis. Não sou cão! Oh, um sujeito insolente! Disse com um sorriso de escárnio.
o companheiro de Demétrio, um homem grande, que usava uma insígnia do chefe da guarda. Um ladrão independente? Um desses cidadãos com direitos, hein? Já sacudo a impertinência dele. Você aí, fale! Por que você matou... Espere um momento, Dionos, ordenou Demétrio. Camarada, eu sou o chefe do Conselho de Investigação da cidade de Numalha. É melhor você me dizer por que está aqui. E se não for o assassino, então prove. O cimério hesitou. Ele não demonstrava medo, mas estava um pouco confuso, como um bárbaro fica quando confrontado com as complexidades dos sistemas civilizados, cujo funcionamento é muito misterioso e incompreensível para ele. Enquanto ele decide, precipitou-se Demétrio, voltando-se para Aros. Diga-me, você viu o Calian público sair do templo hoje à noite? Não, mas ele costuma estar fora quando chego para o meu turno de sentinela. A grande porta estava travada e trancada com o cadeado. Ele poderia ter entrado no edifício sem que você o tivesse visto? Ora, é possível, mas pouco provável. O templo é grande, mas eu o percorro em poucos minutos. Se ele tivesse voltado de sua casa de campo, certamente teria vindo em sua carruagem, pois é longe. E quem já viu o Calian Público viajar de outra maneira? Mesmo se eu tivesse do outro lado do templo, teria ouvido as rodas da carruagem rangendo sobre os pedregulhos. E eu não ouvi nada. Nem vi qualquer carruagem, exceto as que passam ao longo das ruas logo ao anoitecer. E a porta estava trancada no início da noite? Eu juro que sim. Eu testo todas as portas várias vezes durante a noite. A porta estava trancada do lado de fora, até talvez uma meia hora atrás, quando foi a última vez que testei antes de descobrir que estava destrancada. Você ouviu gritos ou sons de luta? Não, senhor, mas isto não é estranho, pois as paredes do templo são tão grossas que não permitem que nenhum ruído as atravesse, um efeito aumentado pelas cortinas pesadas. E para que todo esse incômodo de fazer perguntas e especulações? Queixou-se o rude prefeito. O nosso homem é este aqui, sem dúvida. Vamos levá-lo à corte. Vou arrancar uma confissão dele, mesmo se tiver de esmagar seus ossos. Demétrio olhou para o bárbaro. Você entende o que ele disse? Perguntou o inquisidor. Que é que tem a dizer? Que o homem que me tocar, logo em seguida estará cumprimentando seus ancestrais no inferno. O cimério rangeu, entre seus dentes poderosos, com os olhos lançando chamas de fúria perigosa. E por que você veio até aqui, se não foi para matar este homem? Continuou Demétrio. Eu vim para roubar, respondeu sombriamente o outro. Roubar o quê? Perguntou automaticamente o inquisidor. Comida. A resposta veio após um instante de hesitação. É mentira, disse Demétrio. Você sabia que não havia comida aqui, não minta para mim. Diga-me a verdade ou... O cimério colocou a mão sobre o punho da espada, e o gesto estava tão carregado de ameaça quanto o arreganhar dos lábios de um tigre, mostrando suas presas. Poupe suas ameaças para os idiotas que têm medo de você, grunhiu ele. Não sou nenhum remédio criado na cidade para me encolher diante de seus cães amestrados. Já matei homens melhores que você por menos que isso. Dionos, que abrira a boca para vociferar sua fúria, fechou-a subitamente. Os guardas remexiam indecisos suas alabardas e olhavam para Demétrio, aguardando suas ordens, desnorteados por presenciar a derrota da toda poderosa polícia, mas esperavam o comando para apanhar o bárbaro. Mas Demétrio nada fez. Ele conhecia, mesmo que os outros fossem estúpidos demais para recebê-lo, as armadilhas de aço nos músculos de homens como aquele,
e a rapidez cegante dos homens criados além das fronteiras da civilização, onde a vida era uma batalha contínua pela existência. E ele não desejava liberar o frenesi bárbaro do Cimério, se isso pudesse ser evitado. Além disso, havia uma dúvida em sua mente. Eu não o acusei de ter matado Calian, retrucou ele, mas você deve admitir que as aparências o condenam. Como entrou no templo? Eu me escondi na sombra do armazém atrás desse edifício, respondeu Conan a contragosto. Quando este cão, disse apontando o polegar para Aros, quando este cão passou por mim e dobrou a esquina, eu corri e escalei o muro. Mentira! Interrompeu Aros. Ninguém consegue subir por aquele muro liso. Você nunca viu um cimério escalar um rochedo perpendicular? Perguntou Demétrio. Eu estou conduzindo esta investigação. Continue, Conan. O canto é decorado com entalhes, disse o cimério. Foi fácil escalar. Alcancei o telhado antes que este cão desse a volta no edifício. Encontrei um alçapão, fechado com uma trava de ferro trancada por dentro. Fui forçando a dobra da trava em dois com minha espada. Aros, lembrando-se da grossura da trava, engoliu em seco sem perceber e se afastou do bárbaro, que franziu a testa distraidamente para ele e continuou. Temi que o barulho pudesse acordar alguém, mas era um risco que eu tinha de correr. Passei pelo alçapão e entrei num aposento superior. Não parei ali, fui direto até a escada. E como você sabia onde ficava a escada? Apenas aos empregados de Calian e seus ricos patronos era permitido o acesso a esses aposentos superiores. Uma funda obstinação escurecia os olhos de Conan, e ele permaneceu em silêncio. O que você fez depois de chegar à escada? Exigiu Demétrio. Eu desci por ela, balbuciou o cimério. A escada levava ao aposento atrás daquela porta com cortinas. Quando desci as escadas, ouvi uma outra porta se abrindo. Quando olhei através da cortina, vi este cão em pé ao lado do homem morto. E por que você saiu do seu esconderijo? Estava escuro quando vi o guarda do lado de fora. Quando eu o vi aqui, achei que fosse um ladrão também. Só quando ele puxou a corda dos sinos e ergueu seu arco, foi que percebi que era o guarda. Mesmo assim, por que você se rebelou? Porque pensei que ele fosse outro ladrão, que veio roubar aquilo que... O cimério se conteve, como se tivesse falado demais. Aquilo que você mesmo veio roubar, concluiu Demétrio. Você contou mais do que pretendia. Veio aqui com um propósito definido. Não se deteve, segundo sua própria confissão, nos aposentos superiores onde estão guardadas as maiores riquezas. Você dominava a planta do prédio e foi enviado aqui por alguém que conhece bem o templo para roubar alguma coisa especial. E matar o Calian Publico, exclamou Dionos. Por Mitra, é isso? Peguem esse homem. Teremos uma confissão antes do amanhecer. Com uma praga pagã, Conan saltou para trás, sacando a espada com tanta fúria que a lâmina afiada zuniu. Para trás! Se prezam suas malditas vidas, grunhiu ele. Só porque ousam torturar lojistas e desnudar as prostitutas e bater nelas? Não pensem que podem botar suas patas gordas num homem das colinas. Levarei alguns de vocês comigo até o inferno. É só tocar no seu arco, guarda, que eu arrebento suas entranhas com o meu calcanhar antes que o turno dessa noite acabe. Espera, disse Demétrio. Afaste seus cães, Dionos. Ainda não estou convencido de que ele seja o assassino. Seu idiota, ele acrescentou num sussurro,
Espere até que possamos convocar mais homens, ou o enganarmos, fazendo com que ele abaixe sua espada. Demétrio não queria anteceder a vantagem de sua mente civilizada, permitindo que a questão mudasse para uma base física, onde a selvagem velocidade bestial do bárbaro poderia virar a mesa contra ele. Muito bem, grunhiu Dionos, de má vontade. Afastem-se, homens, mas continuem de olho nele. Dê-me a sua espada, disse Demétrio. Pegue-a, se puder, rosnou Conan. Demétrio encolheu os ombros. Tudo bem, mas não tente fugir. Há 4 homens com bestas guardando a casa do lado de fora. Nós sempre lançamos um cordão ao redor de uma casa antes de adentrarmos. O bárbaro baixou sua lâmina. Embora relaxasse apenas de leve seu tenso estado de alerta, Demétrio voltou-se novamente para o cadáver. Estrangulado, murmurou ele. Por que alguém haveria de estrangulá-lo? Se um golpe de espada é muito mais rápido e seguro. Esses cimérios são uma raça sangrenta, nascida com uma espada na mão. Nunca ouvi falar de um cimério matar um homem desta maneira. Talvez seja para afastar suspeitas, disse Dionos. Possivelmente. Ele tocou o corpo com as mãos experientes. Morto há possivelmente meia hora. Se Conan diz a verdade sobre quando entrou no templo, mal teria tempo para cometer o assassinato antes de Aros chegar. Mas ele pode estar mentindo. Pode ter entrado antes. Pois eu escalei a parede depois que Aros fez a sua última ronda, grunhiu Conan. É o que você diz, respondeu Demétrio, detendo-se na garganta do morto, que havia sido esmagada até se transformar literalmente num monte de carne arroxeada. A cabeça pendia solta por causa das vértebras quebradas. Demétrio sacudiu a cabeça duvidando. Por quê? Por que um assassino usaria um cabo aparentemente mais grosso que o braço de um homem? Murmurou. E que aperto terrível teria esmagado o grosso pescoço dele dessa maneira? Ele se levantou e foi até a porta mais próxima, que se abria para o corredor. Aqui, perto da porta, há uma estátua derrubada de seu pedestal, disse ele. O chão está arranhado e as cortinas da soleira estão rasgadas, como se uma mão as tivesse agarrado, talvez em busca de apoio. Calian Publico deve ter sido atacado nessa sala. Talvez ele tenha tentado escapar do assaltante, ou arrastado o sujeito consigo na fuga. De qualquer maneira, ele correu cambaleando no corredor, onde o assassino deve tê-lo seguido e acabado com ele. E se este pagão não for o assassino, então onde está o assassino? Exigiu o prefeito. Ainda não descartei o cimério, disse o inquisidor, mas investigaremos aquele aposento. Ele se deteve, virou-se e ficou escutando. Da rua vinha o rangido de rodas de carruagem, que se aproximou e cessou rapidamente. Dionos, bramiu o inquisidor, mande 2 homens atrás dessa carruagem. Traga o condutor até aqui. Pelo ruído, disse Aros, que conhecia bem todos os sons da rua. Eu diria que ela parou na frente da casa do Promero, do lado oposto da rua onde fica a loja do mercador de seda. E quem é Promero? Perguntou Demétrio. É o escrivão, chefe de Calian Público. Mande buscá-lo junto com o condutor, disse Demétrio. Vamos esperar que eles cheguem, antes de examinarmos aquela sala. 2 guardas foram enviados. Demétrio ainda estudava o corpo. Dionos, Aros e outros policiais observavam Conan, que estava em pé com a espada na mão, como uma ameaçadora estátua de bronze. E então ecoaram passos de pés calçados com sandálias, e 2 guardas entraram com um homem robusto, de pele escura,
usando o capacete e a túnica de um cocheiro, com um chicote na mão, e um indivíduo pequeno, tímido, típico da classe que, saída das fileiras dos artesãos, fornece seus serviços para ricos mercadores e até comerciantes. O homenzinho retraiu-se como um grito ao ver o volume estendido no chão. Oh, eu sabia que o mal acabaria acontecendo, choramingou ele. Você é Promero, o escrivão-chefe, suponho. E você? Enaro, cocheiro de Calian Publico. Você não parece muito impressionado com o cadáver dele, observou Demétrio. Os olhos escuros de Enaro faiscaram. E por que eu haveria de ficar impressionado? Alguém fez o que eu sempre quis fazer, mas nunca tive coragem. Então, murmurou o inquisidor, você é um homem livre? Os olhos de Enaro estavam amargos quando ele afastou a túnica, descobrindo seu ombro onde havia a marca do escravo devedor. Você sabia que o seu senhor vinha aqui hoje à noite? Não, eu trouxe a carruagem até o templo hoje à noite para ele, como de costume. Ele entrou e eu dirigi até a sua casa do campo. Entretanto, antes de chegarmos ao caminho Palian, ele mandou que voltássemos. Parecia muito agitado. E você o levou de volta para o templo? Não, ele ordenou que eu parasse na casa de Promero. Lá ele me dispensou e mandou que eu voltasse para buscá-lo logo após a meia-noite. E que horas eram? Bom, pouco depois do escurecer. As ruas estavam quase desertas. O que você fez em seguida? Voltei ao alojamento de escravos, onde fiquei até a hora de voltar à casa de Promero. Então parti direto para lá, e seus homens me agarraram quando eu falava com Promero na porta de sua casa. Você tem alguma ideia do motivo pelo qual Calian foi à casa de Promero? Ele não falava de seus negócios com os escravos. Demétrio voltou-se para Promero. O que você sabe sobre isso? Nada. Os dentes do vendedor tremiam ao falar. Calian Publico foi até a sua casa, conforme diz o cocheiro? Sim. Quanto tempo ele ficou lá? Só alguns minutos. Depois foi embora. Ele foi para o templo depois de deixar a sua casa? Eu não sei, disse o escrivão numa voz aguda e alterada. E por que ele foi até a sua casa? Para falar de negócios comigo. Está mentindo, disse Demétrio. Por que ele foi até a sua casa? Eu não sei de nada. Promero ficava cada vez mais histérico. Eu não tenho nada a ver com isso. Obrigo-o a falar, Dionos, falou bruscamente Demétrio, e Dionos grunhiu e acenou para um de seus homens que, com um sorriso selvagem, aproximou-se dos dois prisioneiros. Você sabe quem eu sou? Grunhiu ele, esticando o pescoço e fitando de forma dominante sua presa encolhida de medo. Você é Póstumo, respondeu o cocheiro de modo taciturno. Você arrancou o olho de uma moça na corte da justiça porque ela se recusava a incriminar o amante. Eu sempre consigo o que eu quero, vociferou o guarda, as veias inchando no seu pescoço grosso e seu rosto ficando roxo, quando ele agarrou o pobre escrivão pelo colarinho da túnica, torcendo-o de maneira que o homem ficou quase sufocado. Fale, rato, grunhiu ele, responda ao inquisidor. Por Mitra, piedade, berrou o coitado. Eu juro. Póstumo bateu com violência em uma das suas faces, depois na outra, e prosseguiu o interrogatório jogando-o no chão e o chutando com precisão maldosa. É piedade, gemeu a vítima. Eu conto qualquer coisa. Então se levanta, seu bastardo, vociferou Póstumo, inchado em arrogância. Não fique deitado aí chorando. Dionos lançou um rápido olhar para Conan, para ver se ele estava impressionado. Veja o que acontece com aqueles que desacatam a polícia, disse ele. Conan cuspiu,
com uma zombaria de cruel desprezo ao escrivão que gemia. Ele é um fraco e um tolo, grunhiu ele. Se um de vocês tocar em mim, espalho suas entranhas pelo chão. Você está pronto para falar? Perguntou Demétrio cansado. Ele achava essas cenas entediantes. É tudo que eu sei, soluçou o escrivão, pondo-se de pé com dificuldade, ganindo como um cão que apanhou. É que Calian... Bem, ele foi até a minha casa pouco depois que eu cheguei. Saí do templo junto com ele, quando ele mandou embora sua carruagem. Ele ameaçou me demitir se eu dissesse qualquer coisa a respeito disso. Eu sou um homem pobre, meus senhores. Eu não tenho amigos nem vantagens. Sem a minha posição junto a ele, eu morreria de fome. E o que eu tenho a ver com isso? Respondeu Demétrio. Quanto tempo ele ficou na sua casa? Veja, ele... Até talvez às 11h30. Em seguida ele saiu dizendo que estava indo para o templo e iria voltar depois para fazer o que pretendia. E o que ele pretendia fazer lá? Bromero hesitava em revelar os segredos de seu empregador, mas ao olhar trêmulo para Póstumo, que sorria maldosamente com um enorme punho cerrado, logo abriu a boca. Havia algo no templo que ele queria examinar. Mas por que ele viria aqui sozinho e em tamanho segredo? Porque a coisa não lhe pertencia. Chegou de madrugada com uma caravana vinda do sul. Os homens da caravana nada sabiam a respeito disso, exceto que essa coisa fora confiada a eles pelos homens de uma caravana de Estígia, e que se destinava a Calantes de Hanumar, sacerdote de Ibis. O senhor da caravana havia sido pago por aqueles homens para levá-la diretamente para Calantes, mas, tratante por natureza, queria continuar direto para Aquilônia, pela estrada que não passa por Hanumar. Então ele perguntou se podia deixá-la no templo até que Calantes mandasse buscá-la. Calian concordou e disse-lhe que ele mesmo mandaria um criado informar Calantes, mas depois que os homens haviam partido e falei do mensageiro, Calian me proibiu de mandá-lo. Ele ficou matutando sobre o que os homens haviam deixado. E o que era isto? Era uma espécie de sarcófago. Era um sarcófago, igual ao que se encontra nos antigos túmulos estígios. Mas este era redondo, como uma tigela de metal com tampa. Era feita de algo semelhante ao cobre, mas mais duro, e tinha hieróglifos gravados iguais aos que igual ao que se encontram nos antigos menires no sul da Estígia. A tampa estava bem fixada por tiras entalhadas, semelhantes ao cobre. E o que havia dentro dela? Bem, os homens da caravana não sabiam. Aqueles que lhes tinham dado a tigela disseram-lhe que era uma relíquia de incalculável valor, encontrada entre os túmulos bem abaixo das pirâmides e enviada para Calantes. Por causa do amor que o remetente dedicava ao sacerdote de Ibis, Calian Publico acreditava que ela continha o diadema dos reis gigantes, dos povos que habitavam a terra, aquela terra escura antes que os antepassados dos estígios chegassem. Ele me mostrou um desenho gravado na tampa, o qual ele jurava ter a forma do diadema que, segundo as lendas, era usado pelos reis monstros. Ele queria abrir a tigela para ver o seu conteúdo. Estava ficando louco. Enlouquecia-o a ideia do fabuloso diadema incrustado com estranhas pedras preciosas conhecidas apenas pela raça antiga, das quais uma única valeria mais do que todas as pedras do mundo moderno. Eu o preveni para não fazê-lo, mas ele continuou em minha casa, como já havia dito, e pouco antes da meia-noite foi sozinho ao templo, escondendo-se nas sombras até o guarda passar para o outro lado do edifício. E depois entrou, usando a chave que trazia na cintura. Fiquei nas sombras da loja de sedas, observando-o até ele entrar, e depois voltei para casa. Se ele encontrasse o diadema na tigela, ou qualquer outra coisa de grande valor, pretendia escondê-lo em algum lugar no templo, e depois, sem que ninguém percebesse, tirá-lo de lá.
e na manhã seguinte faria uma grande gritaria. Diria que ladrões haviam invadido sua casa e roubado a propriedade de talantes. Ninguém saberia de sua trapaça além do condutor da carruagem e de mim, e nenhum de nós iria traí-lo. Mas e o guarda? Contestou Demétrio. Calian não pretendia ser visto por ele. Planejava mandar crucificá-lo como cúmplice dos ladrões, respondeu Promero. Aros engoliu seco e empalideceu quando percebeu o quanto era corrupto o seu empregador. Então, onde está esse sarcófago? Perguntou Demétrio. Promero apontou, o inquisidor resmungou. Então, o mesmo aposento no qual Calian deve ter sido atacado. Promero empalideceu e torceu as mãos magras. E por que um homem da Estígia mandaria um presente para Calantes? Deuses antigos e múmias esquisitas já vieram pelas estradas das caravanas antes. Mas quem é que ama tanto o sacerdote de Ibis na Estígia, onde as pessoas ainda adoram o arquidemônio Set, que serpenteia entre os túmulos da escuridão? O deus Ibis está em constante luta com Set desde a aurora da terra, e Calantes passou a vida inteira combatendo os sacerdotes de Set. Há alguma coisa obscura e oculta nisso tudo. Mostre-nos esse sarcófago, ordenou Demétrio, e Promero foi à frente hesitante. Todos o seguiram, inclusive Conan, que nem parecia notar como os guardas o olhavam, e parecia apenas curioso. Eles passaram pelas cortinas rasgadas e entraram no aposento, que estava mais escuro do que o corredor. As portas dos dois lados conduziam para outros aposentos, e as paredes estavam cobertas de imagens fantásticas, de deuses de terras estranhas e povos distantes. Promero deu um grito agudo. Olhem, a tigela está aberta e vazia. No centro da sala havia um estranho cilindro negro, de mais ou menos 1,5 metros de altura, e uns 90 centímetros de diâmetro na sua parte mais larga. A pesada tampa entalhada jazia no chão, e ao lado dela um martelo e um formão. Demétrio olhou para dentro da tigela, perplexo por um instante com os obscuros hieróglifos, e voltou-se para Conan. É isso que você veio roubar? E como eu conseguiria levá-lo embora? É grande demais para um homem carregar. As faixas foram cortadas com esse formão, comentou Demétrio. E com pressa. Há marcas do martelo que errou o alvo ao bater no metal. Podemos supor que Calian abriu a tigela. Alguém devia estar se escondendo por dentro, possivelmente atrás das cortinas da porta. Quando Calian conseguiu abrir a tigela, o assassino lançou-se sobre ele. Ou pode ter matado Calian e aberto ele mesmo a tigela. Isso é uma coisa sinistra. Arrepiou-se o escrivão. É muito antigo para ser sagrado. E quem é que já viu um metal assim no mundo são? Parece mais duro do que o aço da Aquilônia. Mas veja como está corroído e desgastado com manchas. Vejam, os pedaços de bolor negro nos entalhes dos hieróglifos têm o mesmo cheiro que a terra exala bem abaixo da superfície. E vejam, aqui na tampa. O escrivão apontou com o dedo trêmulo. O que vocês diriam que é? Demétrio curvou-se perto do desenho gravado. Eu diria que representa uma espécie de coroa, grunhiu ele. Não! Exclamou Promero. Avisei Calian, mas ele não quis acreditar em mim. É uma serpente escamosa enrolada com uma cauda na boca. É o sinal de Sete, a velha serpente, o deus dos estígios. Esta tigela é muito antiga para um ser humano. É uma relíquia do tempo em que Sete caminhava pela terra em forma humana. Talvez a raça que surgira de sua semente guardasse os ossos de seus reis em caixas como essa. E você diria que aqueles ossos ressecados se ergueram, estrangularam Calian Publico e depois foram embora, zombou Demétrio. Não era um ser humano o que foi colocado para descansar nessa tigela, sussurrou o escrivão com olhos arregalados e fixos no objeto.
Que tipo de homem caberia nisto aqui? Demétrio praguejou repulsivamente. Se o Cimério não é o assassino, ele falou bruscamente. O autor disto ainda está em algum lugar nesse edifício. Dionos e Aros, fiquem aqui comigo. E vocês 3 prisioneiros, fiquem aqui também. O resto de vocês façam uma busca na casa. Se o assassino fugiu antes que Aros encontrasse o corpo, somente poderia fugir pelo mesmo caminho pelo qual Conan entrou. E nesse caso o bárbaro o teria visto, se ele estiver dizendo a verdade, é claro. Eu não vi ninguém além deste cão, grunhiu Conan apontando para Aros. É claro que não, porque você é o assassino, disse Dionos. Estamos perdendo tempo, mas vamos fazer uma busca por formalidade. E se não encontrarmos ninguém, prometo que você será queimado. Lembre-se da lei, meu selvagem de cabelos negros. Por matar um artesão, você vai para as minas. Por um comerciante, você é enforcado. Por um nobre, você é queimado. Conan arreganhou os lábios, mostrando os dentes, como resposta. Os homens começaram sua busca. Ouviam-se seus passos para cima e para baixo pelos aposentos, movendo objetos, abrindo as portas e gritando uns para os outros. Conan, disse Demétrio, você sabe o que significa se eles não acharem ninguém? Eu não matei este homem, rosnou o Cimério, mas se ele tentasse me impedir, eu teria partido seu crânio. Mas não o vi até que dei com o seu cadáver. Sei que, no mínimo, alguém o mandou aqui para roubar, disse Demétrio. Por causa do seu silêncio, você se incrimina nesse assassinato também. O simples fato de você estar aqui é suficiente para mandá-lo para as minas por 10 anos. Admita, você a culpa ou não. Mas se contar a história toda, poderá se salvar do enforcamento. Bem, respondeu o bárbaro a contragosto. Eu vim aqui para roubar a taça de diamantes. Os diamantes amorianos. Um homem me deu um mapa do templo e me disse onde procurá-la. Ela fica guardada nesse aposento, apontou Conan, num nicho do chão, debaixo de um deus de cobre shemita. Ele fala a verdade quanto a isso, disse Promero. Pensei que nem chegasse a meia dúzia dos homens que conheciam o segredo desse esconderijo. E depois de roubá-la, disse Dionos com um riso de desprezo, você realmente a levaria para o homem que o empregou ou iria guardá-la para você mesmo? Novamente os olhos ardentes faiscaram com muito ressentimento. Eu não sou um cachorro, murmurou o bárbaro. Mantenho minha palavra. E quem o mandou aqui? Exigiu Demétrio, mas Conan se manteve num teimoso silêncio. Os guardas estavam voltando de sua busca. Não há ninguém escondido nessa casa, grunhiram. Vasculhamos tudo. Encontramos o alçapão no telhado pelo qual o bárbaro entrou e a trava que ele cortou ao meio. Um homem que fugisse por aquele caminho teria sido visto pelos guardas, a não ser que ele tenha fugido antes que a gente chegasse. Além disso, ele teria de empilhar a mobília para atingir o alçapão, e isso não aconteceu. Por que não poderia sair pela porta da frente antes que Aros desse a volta no edifício? Porque a porta estava trancada por dentro, e das únicas chaves que abrem aquela trava, uma delas está com Aros, e a outra ainda está pendurada no cinto de Calian Publico. Eu achei a corda que o assassino usou, anunciou um deles. Um cabo preto, mais grosso que o braço de um homem, e curiosamente manchado. Onde está ele então, seu idiota? Exclamou Dionos. No aposento pegado a este, respondeu o guarda. Está enrolado num pilar de mármore, e não tenho dúvida de que o assassino achou que ele não seria visto. Não consegui alcançá-lo, mas deve ser ele. Conduziu ele os outros para o aposento cheio de estátuas de mármore e apontou para a coluna alta, uma das muitas que serviam mais para o ornamento e encaixe de estátuas do que para fins práticos.
E então ele parou e arregalou os olhos. Não está mais aí, gritou. Ela nunca esteve aí, bufou Dionos. Por Mitra estava sim, jurou o guarda, enrolado ao redor do pilar, acima daquelas folhas esculpidas. E estava tão escuro aí em cima que eu mal conseguia vê-la, mas ela estava lá. Você está bêbado, disse Demétrio voltando-se. É muito alto para um homem conseguir chegar até aí, e ninguém, além de uma serpente, conseguiria subir por esse pilar liso. Um cimério conseguiria, murmurou um dos homens. É possível. E se Conan estrangulou Kalian, amarrou o cabo ao redor do pilar, atravessou o corredor e se escondeu no aposento onde fica a escada, como então ele poderia ter retirado o cabo depois de você tê-lo visto? Ele esteve com a gente aqui desde que o Aros encontrou o corpo. Não, eu lhe afirmo que Conan não cometeu o assassinato. Acredito que o verdadeiro assassino matou Kalian para apoderar-se do que quer que estivesse na tigela. E está metido agora em algum esconderijo secreto no templo. Se não conseguirmos achá-lo, teremos de culpar o bárbaro para satisfazer a justiça. Mas onde está Promero? Eles voltaram até o lugar onde estava o cadáver no corredor. Dionos berrou ameaçadoramente para Promero, e o escrivão veio do aposento do qual estava a tigela vazia. Ele tremia e seu rosto estava pálido. Que foi agora, homem? Exclamou Demétrio irritado. Eu encontrei um símbolo no fundo da tigela, gaguejou Promero. Não é um hieróglifo antigo, mas um símbolo que foi gravado recentemente. A marca de Totemon, o feiticeiro Estígio, inimigo mortal de Calantes. Ele encontrou a tigela em alguma caverna sinistra debaixo das pirâmides assombradas. Os deuses dos templos antigos não morriam como morrem os homens. Eles caíam em sono profundo e seus adoradores os trancavam em sarcófagos, para que nenhuma mão estranha pudesse perturbar seu sono. Totemon mandou a morte para Calantes. A cobiça de Kalian fez com que ele soltasse esse terror, e ele está à espreita em algum lugar perto de nós. Agora mesmo ele pode estar rastejando em nossa direção. Seu tolo gaguejante! Trovejou Dionos repugnado, dando-lhe uma forte bofetada na boca. Dionos era um materialista, com pouca paciência para estranhas especulações. Bem, Demétrio, disse ele voltando-se para o inquisidor. Não vejo nada que se possa fazer a não ser prender o bárbaro. O cimério gritou subitamente, e eles se viraram. Ele estava de olhos arregalados, voltados para a porta de um aposento contíguo à sala de estátuas. Vejam! Exclamou ele. Vi algo se movendo naquela sala. Vi através das cortinas. Algo que atravessou o chão, como uma grande sombra escura. Bah! Gritou Póstumo. Nós investigamos aquela sala. Ele viu alguma coisa. Berrou Promero com a voz estridente e histérica. Esse lugar está amaldiçoado. Algo saiu do sarcófago e matou o Kalian Publico. Essa coisa se escondeu onde nenhum homem se esconderia e agora espreita naquele aposento. Mitra nos defenda dos poderes das trevas, disse agarrando a manga de Dionos. Investigue aquela sala de novo. O prefeito sacudia o escrivão de forma abjeta, e Póstumo inspirou-se a um lampejo de humor. Você vai mesmo investigá-la, escrivão? Disse ele agarrando Promero pelo colarinho e pelo cinto, e empurrando até a porta o pobre coitado que berrava, lançando-o para dentro da sala, com tanta violência que o escrivão caiu e ficou meio atordoado. Basta disso, grunhiu Dionos, fitando o silencioso cimério. O prefeito ergueu a mão, quando foi interrompido pela entrada de um guarda, arrastando a figura delgada e ricamente vestida. Eu o vi andando furtivamente atrás do templo, disse o guarda, esperando por aprovação. Em vez disso, recebeu xingamentos que fizeram seus cabelos eriçarem. Liberte esse senhor, seu tolo! Gritou o prefeito. Você não conhece Asdrias Petánios, sobrinho do governador da cidade? O guarda, envergonhado, largou o cativo enquanto o jovem nobre esfregava com cuidado sua manga bordada. Guarde suas desculpas, meu bom Dionos, ele murmurou afetadamente.
Tudo pelo dever, eu sei. Eu estava voltando para casa de uma farra, caminhando para libertar meu cérebro dos vapores do vinho. E o que temos aqui? Por Mitra, é um assassinato? É um assassinato, meu senhor, respondeu o prefeito. Mas temos um suspeito que, embora Demétrio pareça ter dúvidas sobre o assunto, com certeza irá para a fogueira por isso. Ah, é um bruto com aparência maléfica, murmurou o jovem aristocrata. E como podem duvidar de sua culpa? Jamais vi uma fisionomia tão maldosa. Sim, você viu. O seu cão perfumado, bufou o Cimério, quando me contratou para roubar a taça zamoriana para você. Farra, hein? Vá, você estava esperando nas sombras por mim, para eu lhe entregar o fruto do roubo. Eu não teria revelado seu nome se você falasse bem de mim. Agora, conte a esses cães que me viu escalando o muro depois que o guarda fez sua última ronda. Assim eles saberão que não tive tempo para matar esse suíno gordo antes que Aros entrasse e encontrasse o corpo. Demétrio deu uma rápida olhada para as Trias, que não mudou de cor. Se o que ele diz for verdade, meu senhor, disse o inquisidor, isto o isenta da culpa. E podemos abafar facilmente o assunto da tentativa de roubo. O Cimério ganha 10 anos de trabalhos forçados por invadir uma casa. Mas se você quiser, arranjaremos a fuga dele e ninguém além de nós saberá disso. Entendo. Você não é o primeiro jovem nobre que teve de recorrer a estes meios para pagar dívidas de jogo ou coisas assim. Mas pode contar com a nossa discrição. Conan olhou esperançoso para o jovem nobre, mas as Trias encolheu seus ombros magros e cobriu um bocejo com a delicada mão branca. Eu não o conheço, respondeu. Ele é um louco em dizer que eu o empreguei. Que receba o que merece. Ele tem costas fortes. O trabalho nas minas lhe fará bem. Os olhos de Conan arderam, e ele olhava como se tivesse sido picado. Os guardas ficaram tensos, agarrando suas alabardas. Em seguida, relaxaram quando ele repentinamente deixou cair a cabeça, como se estivesse resignado. Nem mesmo Demétrio sabia se ele estava ou não observando-os debaixo de suas pesadas sobrancelhas negras, com olhos que eram fendas de fogueiras azuis. O Cimério investiu sem nenhum aviso, como uma serpente dando o bote, e sua espada reluziu à luz das velas. Azitria soltou um grito e sua cabeça rolou de seus ombros, num jorro de sangue. Seus traços paralisados numa branca máscara de terror. Conan girou como um felino e investiu mortalmente nas entranhas do inquisidor. O retraimento instintivo de Demétrio mal evitou a ponta, que afundou em sua coxa, bateu no osso e atravessou sua perna. Demétrio caiu sobre um joelho, com um gemido de agonia. E Conan não parou. A alabarda que Dionos ergueu salvou o crânio do prefeito da lâmina sibilante, que se desviou levemente ao cortar a haste da alabarda, errando o alvo dirigido para a cabeça, e decepou a orelha direita do prefeito. E a velocidade estonteante do bárbaro paralisou a guarda, pegos de surpresa e entorpecidos por sua rapidez e ferocidade. Metade deles estaria derrubada antes de ter a chance de se defender, se não fosse o corpulento póstumo que, mais por sorte do que por habilidade, jogou os braços ao redor do Cimério, imobilizando o braço que segurava a espada. A mão esquerda de Conan arremeteu-se contra a cabeça do guarda, e Póstumo caiu gritando e se contorcendo no chão, apertando a órbita vermelha gotejante, onde antes havia um olho. Conan se defendia das alabadas que voavam ao seu redor. Com um pulo,
saiu do meio da roda de seus inimigos e se postou onde Aros estava tateando por sua besta. Um chute violento no ventre derrubou Aros, que ficou com o rosto esverdeado e ânsia de vômito, e o calcanhar da sandália de Conan esmagou a boca do guarda. O pobre coitado gritou em meio a uma ruína de dentes despedaçados, o sangue jorrando de seus lábios esmagados. E em seguida, todos ficaram paralisados de horror por causa de um grito de sacudir a alma, que vinha do aposento no qual Póstumo tinha jogado Promero. O escrivão veio cambaleando pela porta com a cortina de veludo e parou, sacudido por grandes soluços silenciosos. Lágrimas escorriam por seu rosto enrugado e pingavam de seus lábios trêmulos e moles. Parecia um bebê idiota chorando. Todos se detiveram espantados a olhar para ele. Conan com sua espada gotejando, a polícia com suas alabadas erguidas, Demétrio agachado no chão e tentando estancar o sangue que esguichava da enorme ferida em sua coxa, Dionos apertando o toco ensanguentado de sua orelha, Aros chorando e cuspindo pedaços de dentes. Até Póstumo parou com seus uivos e piscava choramingando através da névoa sangrenta que lhe cobria a meia visão. Promero cambaleou até o corredor e caiu num baque surdo diante deles. Gritando em meio a uma insuportável gargalhada aguda de loucura, ele soltou um grito estridente. Deus tem um pescoço longo. Um maldito longo pescoço. Em seguida, depois de uma convulsão aterradora, ele enrijeceu com um sorriso largo nos lábios, olhos fixos no teto em sombras. O homem está morto, sussurrou Dionos pasmado, esquecendo-se de sua própria ferida e do bárbaro que estava parado ao seu lado com a espada gotejante. Ele se curvou sobre o corpo e em seguida se endireitou, com seus olhos de porco arregalados. Ele não está ferido. Em nome de Mitra, o que é que tem naquele aposento? E então, todos eles, tomados pelo terror, precipitaram-se berrando pela porta fora, formando um tumulto de empurrões e colisões, e saindo de lá como loucos. Aros os seguiu, e Póstumo se ergueu cambaleante e foi tropeçando meio cego atrás deles, guinchando como um porco ferido, implorando-lhes que não o deixassem para trás. Ele caiu, foi chutado e pisoteado por aqueles que gritavam de medo, e mesmo assim rastejou atrás deles, seguido por Demétrio, que mancava apertando sua coxa, jorrando sangue. O inquisidor tinha coragem para enfrentar o desconhecido, mas estava enfraquecido e ferido, e a espada que o derrubara ainda estava perto dele. Agarrando a coxa que esguichava sangue, ele cambaleou atrás de seus companheiros. A guarda, o condutor da carruagem e os vigias, feridos ou não, precipitaram-se berrando para a rua, onde os homens que guardavam a casa foram tomados de pânico e se juntaram à fuga, sem esperar para perguntar por quê. Conan ficou sozinho no corredor, diante dos 3 cadáveres no chão. O bárbaro ajeitou a espada na mão e entrou no aposento. E dentro dele havia ricas tapeçarias de seda. Almofadas e leitos de seda estavam espalhados numa profusão descuidada, e acima de um pesado biombo dourado, um rosto fitava o cimério. E Conan fitou, maravilhado, a beleza fria e clássica daquele rosto, que não se parecia com nada que ele vira entre os filhos dos homens. Nem fraqueza, nem misericórdia, nem crueldade, nem bondade, nenhuma emoção humana transparecia naqueles traços. Poderiam ser a máscara de mármore de um deus, esculpida pela mão de um mestre, a não ser pela presença inconfundível de vida neles, vida fria e estranha, que o cimério jamais conhecera e que não podia entender. Passou-lhe pela cabeça como seria o corpo escondido atrás do painel. Deveria ser o prefeito, ele pensou, pois o rosto era de uma beleza não humana. Mas ele conseguia ver apenas a face divina, que oscilava de um lado ao outro. Os lábios cheios se abriram e pronunciaram uma única palavra, num tom rico e vibrante.
igual aos sinos de ouro que tocam nos templos de Iktai, perdidos na selva. Era uma língua desconhecida, esquecida entre os reinos dos homens, mas Conan sabia o que significava. Era uma língua desconhecida, esquecida antes que os reinos dos homens surgissem, mas Conan sabia o que significava. Venha! E o cimério se aproximou, com um salto desesperado e um corte sibilante de sua espada. A bela cabeça voou do topo do biombo, num jorro de sangue negro, e caiu aos seus pés. Ele recuou, temeroso de tocá-la, e então sua pele se arrepiou, pois o painel estremeceu com as convulsões de algo que estava atrás. Ele já havia visto e ouvido muitos homens morrendo, e jamais havia ouvido um ser humano emitir sons assim em seus estertores de morte. Havia um ruído de bater e se arrastar, como se um grande cabo estivesse sendo violentamente chicoteado. E por fim, os movimentos cessaram, e Conan olhou cautelosamente atrás do biombo, e então todo o horror daquilo tudo tomou conta do cimério, e ele fugiu, sem diminuir a corrida, até que as torres de Numalha desaparecessem da aurora atrás dele. Pensar em Sete era como um pesadelo, assim como pensar nos filhos de Sete, que outrora reinaram na terra e que agora dormiam nas cavernas noturnas debaixo das negras pirâmides. Atrás daquele painel dourado não havia um corpo humano, somente brilhantes anéis, sem cabeça, de uma gigantesca serpente. Fim do conto. Este é um projeto individual. Cada conto desse leva dias para ser narrado, editado e publicado. Inscreva-se para ajudar. Se quiser ser um colaborador do projeto, conheça nossas plataformas. Apoia-se/Conta um Conto, no Pix e no PicPay, na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.